Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje e nesta aula nós vamos falar sobre dislipidemia e risco cardiovascular. Esse, pessoal, é um tema super importante na prática médica. Como vocês devem ter percebido, em várias outras aulas eu falo sobre risco cardiovascular, sobre associação com dislipidemia, né? E agora chegou a hora de nós nos debruçarmos, nos aprofundarmos um pouco mais nesse tema, beleza? Aqui nós temos uma das principais causas de morbimortalidade no mundo e está diretamente relacionada às doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. A ideia aqui, pessoal, é a gente entender como identificar, como avaliar, como tratar a dislipidemia, tá? Sempre pensando no risco cardiovascular global do paciente, beleza? Então, se acomodem aí, bloquinhos de anotação e bora seguir juntos nessa. Então, pessoal, para começar, o que é dislipidemia? De forma bem direta, dislipidemia é quando a gente tem anormalidades nos níveis de lipídios no sangue, tá? E quais são essas principais alterações? A gente destaca duas. Primeiro, o LDL colesterol elevado, tá? Que é o colesterol conhecido aí tipicamente como colesterol ruim, né? Quando ele está alto, aumenta o risco de doença arterial coronariana, ou seja, aumenta o risco de infarto, de angina, aquelas complicações cardíacas graves, tá? Mas também outras doenças que a gente já vai conversar. E segundo, os triglicerídeos elevados, tá? Que também são bem importantes. Nós vamos conversar aqui que eles aumentam o risco cardiovascular de forma independente, mas também dependendo do valor deles, aumenta o risco de pancreatite aguda, tá? Especialmente aí quando os níveis estão muito altos. E agora, pessoal, um ponto central, a dislipidemia é um fator de risco cardiovascular extremamente relevante. Tá? Disso não há dúvidas, certo? Então, pessoal, a gente precisa olhar para ela com atenção, porque ela contribui diretamente para o desenvolvimento de doenças graves. E um detalhe a mais, que a gente não pode esquecer, esse quadro, pessoal, piora ainda mais quando ele está associado a outros fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, ou seja, é um componente de um cenário muito mais amplo. Tranquilo até aqui, gente? Vamos seguir? E aí, a gente entra num ponto importantíssimo. Você sabe definir o que é risco cardiovascular? Se ainda tem alguma dúvida, vamos sanar ela agora. Vejam só, quando a gente fala de risco cardiovascular, pessoal, estamos nos referindo à probabilidade de um paciente ter um evento cardiovascular ao longo de um determinado período. Sim, estamos falando de probabilidade. E o que são esses eventos cardiovasculares? Olha só, a gente está falando aqui de doenças coronarianas, tá? Como a angina, o infarto agudo do miocárdio. Nós também estamos falando de doenças cerebrovasculares, como AVC isquêmico, AVC hemorrágico, o AIT, que é o ataque isquêmico transitório. Além disso, nós temos doença arterial obstrutiva periférica, tá? Que afeta os membros inferiores, e também a morte súbita entra nesse pacote, tá? Agora, percebam uma coisa importante. A maioria desses eventos tem como base a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias. A dislipidemia, inclusive, é um dos fatores que contribuem para esse processo. Nós já vamos discutir isso. Então, o risco cardiovascular, pessoal, ele não é determinado por um único fator. Não é só a dislipidemia, o paciente tem colesterol alto, tem risco cardiovascular aumentado. Calma. Esse risco cardiovascular ele é avaliado com base em vários fatores de risco: idade, pressão arterial, colesterol, presença de diabetes, tabagismo e por aí vai, certo? E por fim, esse risco é geralmente calculado aí, normalmente em uma janela de 10 anos, ou algumas calculadoras calculam em 30 anos, tá? Esse último aqui de 30 anos, por vezes, é mencionado como cálculo de risco cardiovascular vitalício, tá? Porque ele pega um período maior, certo, pessoal?
Beleza, então, gente, eu gostaria de brevemente relembrar com vocês o processo da aterosclerose, que é a base de muitos dos eventos cardiovasculares que a gente comentou. Vejam só, tudo começa com um vaso normal, de todos nós, sem alterações, o endotélio está ali íntegro, bonitinho, beleza? Aí vem o primeiro passo do processo aterosclerótico, que é a lesão endotelial. Essa lesão ela pode ser causada por vários fatores: hipertensão, tabagismo, hiperlipidemia, diabetes. E aí, o que acontece? O endotélio danificado permite a adesão de monócitos e plaquetas, iniciando a inflamação. Depois disso, esses monócitos e também células musculares lisas migram para a túnica íntima, que é a camada mais interna do vaso. Aqui, os monócitos se transformam em macrófagos, que ficam superativados, iniciando aí um ciclo inflamatório. E esses macrófagos, pessoal, eles passam então a captar lipídios modificados que estão circulando ali no sangue, principalmente LDL oxidado. E junto ali com as células musculares lisas, vão ficando cada vez mais ativados, acumulando gordura e formando o que a gente chama de células espumosas. Por fim, nós temos aí a proliferação das células musculares lisas, né, que migraram ali para a túnica íntima e que vão produzir matriz extracelular. Isso ajuda a formar uma placa de ateroma bem desenvolvida, que pode reduzir o calibre do vaso e pode até se romper, causando aí eventos agudos, como por exemplo o infarto. Então a placa de ateroma ela pode se romper, né, fazendo o que a gente chama de aterotrombose, né, e se deslocar aí pelo corpo, obstruindo algum vaso, por exemplo, do coração, do cérebro, né, levando aí a infarto, AVC, enfim. Na imagem aqui aí do lado, pessoal, do livro do Robbins, vocês conseguem acompanhar visualmente todas essas etapas de forma bem esquemática, tá? Dá para ver direitinho ali como o vaso vai mudando até formar a placa. Perceberam? Certo, pessoal, vamos progredir um pouquinho mais agora. Vamos conectar a aterosclerose com o risco cardiovascular. Para começar, a doença cardiovascular é hoje a principal causa de morte no mundo. E não para por aí. Ela também, pessoal, está entre as maiores causas de morbidade, ou seja, sofrimento, incapacidade, internações, enfim. E a forma mais comum de manifestação da doença cardiovascular é a doença arterial coronariana, que sozinha responde por metade das mortes cardiovasculares no mundo. Isso mostra pra gente, pessoal, a gravidade do problema, perceberam? E aí vem um ponto importante. A doença cardiovascular aterosclerótica é um subconjunto dentro do grande grupo das doenças cardiovasculares, ou seja, são aquelas doenças causadas diretamente pela aterosclerose. Entre elas a gente tem a doença cardíaca coronariana, que pode se manifestar aí com infarto agudo do miocárdio, seja ele fatal ou não, e também coangina, tá? Que pode ser crônica ou aguda. As doenças cerebrovasculares, destaque aí para o AVC isquêmico e o AIT, né? Que eu falei que é o ataque isquêmico transitório. A doença arterial periférica, que pode levar a sintomas como claudicação intermitente ou até isquemia crítica de membros, tá? Nos casos mais graves. E também a aterosclerose da aorta, que pode incluir aneurismas da aorta torácica ou da aorta abdominal. Ou seja, pessoal, quando a gente fala em risco cardiovascular, tem tudo a ver com esse conjunto de alterações aqui. E a base de tudo é a aterosclerose. Tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Muito bom, então. Agora, gente, vamos aqui conectar os pontos entre dislipidemia e aterosclerose. Para começar, os lipídios circulam no sangue, né, como a gente conversou, e eles circulam ligados a apoproteínas, que são proteínas específicas que ajudam nesse transporte, tá? Essa ligação é o que forma as lipoproteínas, que aí a gente tem o LDL, HDL, VLDL e por aí vai. Quando a gente fala em dislipidemia, estamos nos referindo a alterações nesses lipídios, tá? Que podem acontecer por mutações genéticas nas apoproteínas ou receptores, ou também
por condições adquiridas, como obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, alcoolismo, tabagismo, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, vários fatores. Eles podem aí interferir nos níveis de lipídios no sangue. Agora, dá uma olhada como a dislipidemia contribui para a aterogênese, ou seja, ali para a formação daquela placa de ateroma que a gente conversou. Em casos de dislipidemia crônica, ocorre ali a disfunção endotelial, lembra? Aí tem o aumento, né, das espécies reativas de oxigênio que vão causando dano celular e reduzindo a capacidade de vasodilatação, principalmente aí por diminuir a atividade do óxido nítrico, lembra disso? As lipoproteínas, especialmente o LDL, se acumulam na camada íntima do vaso e acabam sendo oxidadas ali, radicais livres, macrófagos, etc. A partir daí, então, os macrófagos vão fagocitar esse LDL oxidado, formando as chamadas células espumosas, que são um marco da lesão aterosclerótica inicial. E essas células espumosas, por sua vez, liberam citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, ampliando ainda mais a inflamação. Com isso, a gente entra num verdadeiro círculo vicioso inflamatório, com recrutamento constante de monócitos e progredindo cada vez mais essa lesão. Ou seja, pessoal, a dislipidemia ela é um gatilho potente para esse processo inflamatório e aterosclerótico e também um fator perpetuador. É por isso que controlar os níveis de lipídios é tão importante na prevenção cardiovascular. Faz sentido, pessoal? Então agora, gente, para fechar esse bloco, vamos fazer esse link direto entre a dislipidemia, a aterosclerose e o risco cardiovascular. Primeiro ponto, os lipídios mais presentes nas placas ateromatosas são o colesterol e os seus ésteres. É isso mesmo, o acúmulo de colesterol, especialmente o LDL, é um dos principais componentes dessas placas que obstruem as artérias. Segundo, quando existe alteração genética no metabolismo ou na captação de lipoproteínas, a gente pode ter uma aterosclerose mais acelerada, ou seja, o processo acontece mais cedo e de forma mais agressiva. Terceiro ponto super importante. Existe uma correlação direta entre os níveis de colesterol total, ou LDL, e a gravidade da aterosclerose. Quanto mais altos esses níveis, maior o risco de formar placas e de ter eventos cardiovasculares. E por fim, e isso aqui é uma boa notícia, quando a gente consegue reduzir o colesterol sérico, seja com dieta, com medicamentos ou ambos, a gente consegue desacelerar o processo e em alguns casos até reverter parcialmente as placas, tá? E o mais importante, reduzir o risco cardiovascular. Ou seja, pessoal, tratar a dislipidemia tem um impacto direto na prevenção de infarto, AVC, morte súbita e várias outras complicações. Entendido, pessoal? Maravilha, gente. Agora, rapidinho, eu gostaria de revisar com vocês os principais componentes lipídicos e como eles circulam no nosso corpo. É o que a gente vinha conversando. Agora, vamos ver a parte do metabolismo. Então, para a gente pontuar, vamos relembrar os lipídios mais relevantes. Então, a gente tem os fosfolipídios, tá? Que são fundamentais aí para formar a estrutura básica das membranas celulares e eles ajudam a manter a integridade e a funcionalidade das células. Depois, o colesterol, que é super importante também, ele serve como precursor dos hormônios esteroides, dos ácidos biliares, da vitamina D, e além disso ele contribui para a fluidez da membrana celular. E por fim, os triglicerídeos, que são uma importante forma de armazenamento de energia no nosso corpo, né? Eles ficam estocados aí principalmente no tecido adiposo e também nos músculos. Certo, pessoal? E aí, chegamos nas lipoproteínas, que são as responsáveis por transportar esses lipídios que são hidrofóbicos, né, pelo plasma, que é um meio aquoso. Então, para isso, eles precisam da ajuda das lipoproteínas. Aí nós temos os quilomicrons, tá, que são produzidos no intestino, e a VLDL, que é produzida no fígado, tá, e elas são ricas em triglicerídeos, tá? Elas são as maiores e também as menos densas lipoproteínas, beleza? Já o HDL e o LDL são ricas em colesterol.
E são essas aqui que a gente mais acompanha nos exames, beleza? Aí nós temos a IDL, tá? Que é uma lipoproteína de densidade intermediária. Ela está ali no meio do caminho no processo de transformação da VLDL em LDL, tá? E aí nós temos essa forma de transportar o colesterol e o triglicerídeos no nosso corpo. Deu para entender, pessoal? Então, a gente entender esse processo do metabolismo vai ajudar muito a gente interpretar os resultados de exames e começar a traçar estratégias de tratamento. Beleza, pessoal? Agora, olhem só. Vamos entender como os lipídios circulam no nosso organismo. Então, é o que eu falei para vocês. Eu apresentei os principais lipídios, apresentei as apoproteínas, né, que se unem a eles para transportar eles que são hidrofóbicos em um meio aquoso. E agora a gente vai perceber como é que acontece essa parte do metabolismo deles aqui. Então vamos lá. Aí nós vamos ter aqui que pensar que os lipídios eles vêm da alimentação e também de produção endógena, certo? Aí a gente tem 3 grandes processos aqui, começando pelo ciclo exógeno. Nesse ciclo, os lipídios da dieta são absorvidos no intestino e transportados através dos quilomicrons que a gente já comentou antes. Esses quilomicrons sofrem ação da lipase lipoproteica, que quebra os triglicerídeos, permitindo que os lipídios sejam entregues ao fígado e aos tecidos periféricos, como músculo e tecido adiposo. Por outro lado, nós temos aí o ciclo endógeno. Aqui, os lipídios são produzidos pelo fígado e são transportados na forma de VLDL. A VLDL vai sendo modificada pela ação da lipase lipoproteica, formando a IDL e, em seguida, a LDL. Certo, pessoal? Essa LDL é quem entrega o colesterol para os tecidos periféricos. E é exatamente esse transporte que está associado ao risco cardiovascular, principalmente quando o LDL está elevado. Lembra que ele pode ser depositado ali naqueles vasos que estão disfuncionais? E por último, a gente tem o transporte reverso do colesterol. Esse é o papel do HDL nascente, tá? Que vai captando o colesterol dos tecidos e devolvendo para o fígado. Nesse processo, aí, as apoproteínas HDL vão se tornando HDL maduras, tá? Que vão retornando ao fígado e, por isso, popularmente, o HDL é chamado de o bom colesterol, tá? Porque ele faz essa espécie de limpeza dos vasos por meio do transporte reverso. Faz sentido, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Isso aqui, gente, a gente conversou bastante na aula de rastreamentos. Vocês lembram? Se não, vamos relembrar aqui, porque agora a gente entra em um ponto super prático. Como diagnosticar dislipidemia e como avaliar o risco cardiovascular. Começando pelo rastreamento. A recomendação atual é rastrear dislipidemia em adultos assintomáticos de 20 a 75 anos. Essa é uma recomendação da USP, aqui do Brasil, né, no seu livro de 2023, Inovando o Check-up, e também da American Heart Association, de 2024, da AHA, beleza? E como fazer esse rastreamento? Simples, pessoal. A gente solicita o lipidograma, também chamado aí de perfil lipídico. Agora, olha como funciona de acordo com a idade. Nós temos aí, dos 20 aos 40 anos, o ideal é repetir o exame a cada 5 anos. Mas, se o paciente, pessoal, tiver aí algum fator de risco, como histórico familiar, uso prolongado de anticoncepcionais orais, hábitos de vida ruins, obesidade, diabetes tipo 2, síndrome dos ovários policísticos, hipotireoidismo, doença hepática, doença renal, a gente encurta esse intervalo para 3 anos, tá? Ou até menos, dependendo do caso. Já nos pacientes com 40 anos ou mais, o perfil lipídico deve ser repetido a cada 3 anos, se o risco cardiovascular desse paciente for baixo ou intermediário, e anualmente, se o risco for alto, certo? Agora, vamos para a parte da avaliação do risco cardiovascular. Dos 20 aos 29 anos, a gente não precisa usar calculadoras,
Tá? Aqui, a avaliação é feita com base nos fatores de risco tradicionais e também com base no perfil lipídico do paciente. Já aqueles pacientes de 30 a 79 anos, aí sim a gente usa calculadoras validadas para estimar o risco cardiovascular. Tá? E isso guia boa parte das nossas decisões. Relembrando aqui que temos a calculadora da SBC, a Prevent, a ASCVD, tá? Por fim, pessoal, nos pacientes com 79 anos ou mais, a avaliação do risco cardiovascular precisa ser individualizada, tá? Considerando aí o estado geral de saúde desse paciente. Nesses casos, o ideal é uma decisão compartilhada com o paciente. Isso acontece, pessoal, porque geralmente os estudos não costumam abarcar pacientes com mais de 75 anos. Então, na prática, a gente pode até extrapolar os resultados aplicados às outras idades, mas o ideal é avaliar a possível expectativa de vida do paciente, seu grau de funcionamento e, acima de tudo, uma boa decisão compartilhada e informada com esse paciente. Tranquilo, pessoal? Deu para pegar? Excelente, então, pessoal. Esse slide aqui ele é fundamental. Prestem bem atenção. Ele traz os valores de referência dos principais lipídios avaliados no lipidograma e nos mostra qual o valor de referência do colesterol LDL e não HDL de acordo com o risco cardiovascular do paciente. Vamos começar aí falando sobre os valores referenciais gerais, né? Que são aqueles considerados desejáveis tanto com jejum quanto sem jejum. Vamos lá. Colesterol total. O ideal é que ele esteja abaixo de 190, tá? Independentemente de jejum. O colesterol HDL, que é o colesterol conhecido aí como colesterol bom, o desejável é que ele esteja acima de 40 em homens e acima de 50 em mulheres, tá? Já o triglicerídeos, aqui muda a referência a depender se o paciente fez jejum ou não. Tá? E aqui o jejum considerado é aquele de até 12 horas, de 8 a 12 horas, beleza? Sendo que com jejum o valor deve ser menor que 150 e sem jejum o valor normal é menor que 175, tá bom? Agora a gente entra nas categorias que vão envolver riscos específicos, tá? Que a gente vai aprofundar mais adiante, principalmente para o LDL, colesterol, e para o não HDL, colesterol, que são os alvos terapêuticos mais importantes. Para o LDL, pessoal, olha só, o alvo de referência adequado para pacientes de baixo risco cardiovascular é um LDL menor que 130, tá? Vamos lá, esses valores são importantíssimos. Para pacientes que obtiveram ali na calculadora um risco cardiovascular intermediário, o valor de referência de LDL é menor que 100. Já aqueles pacientes de alto risco cardiovascular, o valor de LDL deve ser menor que 70. E, por fim, aqueles pacientes de muito alto risco, o valor adequado de LDL é menor que 50. Então, percebam que quanto maior o risco de eventos cardiovasculares, mais intensa deve ser a meta para o LDL desse paciente, ou seja, mais baixo deve estar esse LDL. Ficou claro? Então, atenção a esses valores. O próximo, pessoal, é o não HDL colesterol, que considera aí todas as lipoproteínas com potencial aterogênico, ou seja, além do LDL, inclui o VLDL, o IDL, etc. E aí segue uma lógica semelhante, tá? E esse não HDL, pessoal, é tido como uma meta secundária e também tem seus valores de referência a depender do risco cardiovascular do paciente. Então vejam só, para pacientes com risco cardiovascular baixo, o valor de referência do não HDL é menor que 160. Para aqueles pacientes com risco cardiovascular intermediário, tem como valor ideal de não HDL ser menor que 130. Aqueles com alto risco cardiovascular devem ter o não HDL menor que 100, tá? Para alto risco cardiovascular. E aqueles de muito alto risco cardiovascular devem ter o não HDL menor que 80. Vocês perceberam alguma coisa aqui?
Olha só, se trata, gente, exatamente de 30 miligramas por decilitro a mais que o valor de referência do LDL em todos os cenários. Tá? E é exatamente isso. A meta secundária, que é o valor de não HDL, é sempre 30 a mais que os valores de LDL para cada perfil de risco. Então, ficou fácil. Você sabe os valores de LDL, fica fácil saber os valores de referência do não HDL. Certo, gente? Então, pessoal, esses valores aqui, eles guiam a nossa conduta na prática clínica, tá? Vocês vão perceber isso à medida que a gente for aprofundando. Saber interpretá-los corretamente, gente, é essencial para nós definirmos qual vai ser a conduta. Vai ser só mudança do estilo de vida? Precisa adicionar medicamentos? Qual medicamento? Beleza, gente? Então, essa é a importância de nós dominarmos esses valores, beleza? Eles vão ser extremamente úteis nos próximos passos que nós vamos conversar. Pessoal, então agora vamos falar sobre a classificação das dislipidemias. Nós podemos classificar elas quanto à etiologia e quanto ao achado laboratorial. Tá? Nesse slide, eu vou detalhar para vocês a classificação etiológica, ou seja, entender de onde vem a alteração nos lipídios. Primeiro, a gente tem as causas primárias ou dislipidemias primárias, que são aquelas de origem genética, são distúrbios hereditários no metabolismo lipídico que costumam aparecer desde cedo e aí normalmente costumam ser bem graves. Um exemplo aí é a hipercolesterolemia familiar. Depois, nós temos as causas secundárias ou dislipidemias secundárias, que são bem mais comuns no dia a dia da prática médica. Essas aqui, pessoal, decorrem de estilo de vida inadequado, de doenças associadas e do uso de certos medicamentos, beleza? Dá uma olhada nessa primeira tabela aqui do lado esquerdo. Ela mostra algumas condições clínicas e comportamentais que podem causar dislipidemia e qual que é o perfil de alteração lá no lipidograma. Então, por exemplo, a insuficiência renal crônica e a síndrome nefrótica. Elas aumentam especialmente aí o colesterol total e os triglicérides e são neutras no HDL. Deu para perceber as setinhas aí? Já a hepatopatia crônica, ela pode ter intensidades diferentes na mudança do padrão lipídico, mas principalmente causam aumento do colesterol. Quanto ao HDL, pode aumentar ou reduzir, e nos triglicérides pode ser neutra ou levar ali a um leve aumento. Outra comorbidade importantíssima, gente, é o diabetes mellitus, tá? Nesse caso, a alteração lipídica mais frequente no diabetes tipo 2 é a hipertrigliceridemia associada a uma redução do colesterol HDL. A própria diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes traz que as concentrações do colesterol LDL não apresentam diferenças significativas quando comparadas com as de indivíduos sem diabetes. Olha que isso pode ser contraintuitivo, pessoal, então estejam atentos a esse ponto. Outra questão bem explorada é a relação do hipotireoidismo com a dislipidemia. O padrão mais comum é a elevação do colesterol total às custas do LDL, certo? O hipo também pode alterar o HDL e, menos intensamente, ele pode aumentar triglicérides também. Mas, em relação ao hipotireoidismo, o que a gente tem que estar atento é quanto ao aumento do colesterol total, em especial o LDL. Beleza, gente? Inclusive, olha só, isso foi questão em prova de título de endocrinologia, tá? Título de especialista em endocrinologia. Então, bastante atenção às alterações lipídicas causadas pelas principais comorbidades. Seguindo aqui, pessoal, temos a obesidade, o sedentarismo e o consumo excessivo de gordura trans, tá? Elas aumentam, essas três situações aumentam o colesterol total, principalmente o LDL, tá? Aumentando também o triglicérides e reduzindo o HDL.
Por outro lado, nós temos aí o tabagismo, que reduz o HDL e parece ser neutro nos demais aspectos dos lipídios. Já o etilismo aumenta tanto o HDL quanto especialmente o triglicérides. E mais à frente a gente vai conversar sobre isso. Do outro lado, nós temos aí a tabela das dislipidemias secundárias a medicamentos. E aqui, por exemplo, os diuréticos tiazídicos, que aumentam principalmente os triglicerídeos, tá? E reduzem o HDL. Outras alterações lipídicas relacionadas a fármacos, pessoal, vem aí do uso de corticoides e inibidores de protease, que são medicamentos utilizados aí no tratamento de pessoas vivendo com HIV, tá? Ambos, corticoides e inibidores de protease, podem elevar significativamente os níveis de colesterol e triglicerídeos. Certo, gente? Nesse mesmo sentido, temos os anticoncepcionais, especialmente os anticoncepcionais orais combinados, que podem elevar significativamente aí os níveis de colesterol total. Aí aqui estamos falando principalmente do LDL, tá? E aí, pessoal, ele também aumenta os triglicerídeos. E aqui, pessoal, uma atenção especial aos anticoncepcionais, porque eles são popularmente utilizados, tá? E eles têm esse potencial. Aí, uma diferenciação que precisamos fazer, gente, é que o estrogênio utilizado por via oral, principalmente de forma isolada, ele sofre primeira passagem hepática, aquele efeito que normalmente medicamentos por via oral sofrem, né? Então, o paciente faz a ingesta e tem aquela primeira passagem hepática. Essa primeira passagem hepática dos estrogênios, ela produz uma elevação dos triglicerídeos. E olha o que a diretriz de dislipidemia nos orienta. Mulheres, pessoal, que apresentam hipertrigliceridemia, a reposição estrogênica oral pode desencadear aumento importante da trigliceridemia. Às vezes, pode levar a níveis maiores que 1000. Então, aumentando aí muito o risco dessas pacientes desenvolverem pancreatite aguda. Lembra que o triglicérides tem esse potencial quando em níveis muito elevados? Nessas pacientes, pessoal, o uso de estrogênios transdérmicos deve ser considerado. Por quê? Porque nesse caso não apresenta aquele efeito de primeira passagem lá pelo fígado, tá? E, portanto, eles não elevam os triglicérides. Beleza, gente? Nessa mesma lista, nós temos os progestágenos, tá? Aí isolados por via oral, que também aumentam especialmente os triglicérides, tá? Com possível redução do HDL também. E aí nós temos os beta-bloqueadores, né, que nós discutimos na aula de hipertensão, e eles também podem aumentar os triglicérides e reduzir o HDL, tá bom? E a isotretinoína, popularmente conhecida aí como Roacutan, muito utilizada aí no tratamento de alguns casos de acne, ela também pode provocar dislipidemia secundária, aumentando todos os tipos de colesterol, LDL, HDL e também os triglicerídeos, tá? E igual à isotretinoína, porém com mais intensidade nos triglicerídeos, a ciclosporina, que é um imunossupressor, também afeta as lipoproteínas, gerando aumento global delas. E aí, para fechar a lista dos principais fármacos, nós temos a tibolona, geralmente utilizada em mulheres na pós-menopausa, né, para tratamento de sintomas da deficiência de estrogênio, e nesse caso, o fármaco tem ação na redução do colesterol HDL. Beleza, gente? Esse slide aqui, pessoal, tá ouro, hein? Tem muitos detalhes importantíssimos aqui para o dia a dia prático e também para as provas de modo geral. Então, muita atenção, revisem detalhadamente cada um desses pontos. Então, pessoal, na hora de interpretar um lipidograma alterado, é fundamental que a gente considere se existe ou não alguma causa secundária, tá? Porque muitas vezes nós vamos precisar agir na causa secundária para a gente corrigir grande parte do problema lipídico. Beleza, gente? Então vamos seguir.
Beleza, pessoal, nós falamos até agora sobre as causas secundárias de dislipidemias. Então, agora a gente vai ver quando é importante levantar a suspeita de causas primárias para a dislipidemia, que aí geralmente são as causas genéticas, né? A hiperlipidemia familiar, então as principais, hipercolesterolemia familiar e a hipertrigliceridemia familiar. Primeiro, presta atenção nesses valores que vão nos chamar a atenção. Vamos chamar eles aqui de valores de alerta. Se o LDL for maior ou igual a 190, ou se os triglicerídeos estiverem acima de 500, ou ainda se o HDL estiver menor que 10, nesses casos, pessoal, sempre, primeiro, é necessário descartar causas secundárias antes de fechar o diagnóstico e propor tratamento definitivo, tá bom? Aí, afastadas as causas secundárias como hipotireoidismo, diabetes mellitus descompensado, nefropatia crônica, etilismo, medicações, enfim, aquela listinha do slide anterior. Nós devemos considerar etiologia genética e de caráter familiar dessa dislipidemia, ou seja, uma provável dislipidemia familiar. Certo, pessoal? Além dos valores, alguns achados clínicos também levantam suspeita. Aí nós temos xantomas tendinosos, tá? Principalmente em pacientes jovens, arco córneo em pacientes menores de 45 anos, né? Aquele anel esbranquiçado na córnea, tá? Que pode ser um sinal precoce. Xantomas tuberosos ou xantelasmas em pacientes aí com menos de 25 anos e também se o paciente tem familiar de primeiro grau com essas mesmas manifestações. Aí do lado direito, a gente tem os critérios diagnósticos para hipercolesterolemia familiar heterozigótica, tá? Baseado aí na pontuação desses critérios. É uma tabela que leva em conta a história familiar, história clínica, o exame físico, níveis de LDL e até resultado de teste genético. A pontuação, gente, ajuda a classificar o diagnóstico como possível, provável ou definitivo. E vejam que só os xantomas tendinosos já somam 6 pontos, sendo aí que acima de 8 pontos desses critérios já tem-se uma certeza do diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Beleza, gente? E aqui embaixo a gente tem os critérios para hipercolesterolemia familiar homozigótica, que é ainda mais grave, tá? Além dessas, pessoal, nós temos ainda a hipertrigliceridemia familiar, tá? Que é uma das causas aí de hipertrigliceridemia primária, e ainda pode acontecer mais raramente casos de dislipidemia familiar em que os níveis de HDL estão abaixo de 10. Vejam isso, pessoal. Então, resumindo, gente, diante de valores muito alterados ou achados clínicos marcantes, vale a pena a gente pensar em hiperlipidemia familiar. Tá? E aí, aprofundar a investigação. Claro, primeiro descartando as causas secundárias, que são bem mais comuns, certo? Descartou causas comuns, tem grande chance de hiperlipidemia familiar nesses casos que eu citei aqui. E esse paciente, pessoal, precisa ser acompanhado de forma conjunta com o endocrinologista. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, pessoal, as dislipidemias são classificadas em primárias e secundárias, né, quanto à etiologia, e também são classificadas laboratorialmente a depender da fração que está alterada. Então, vejam só, a classificação laboratorial das dislipidemias se dá com base nos resultados do lipidograma. Primeiro, nós temos a hipercolesterolemia, tá? Que acontece quando há um aumento isolado do colesterol LDL, geralmente aí com valores maiores ou iguais a 160, beleza? Depois temos a hipertrigliceridemia isolada, que é o aumento isolado dos triglicérides, e a referência é triglicérides maior ou igual a 150, se for dosado em jejum, lembra disso? Ou maior ou igual a 175, se forem dosados sem jejum. E aí, em seguida, vem a hiperlipidemia mista, que é quando estão alterados tanto o LDL colesterol
quanto os triglicerídeos. Aqui a gente considera o LDL acima de 160 e triglicerídeos nos mesmos limites anteriores, acima de 150 em jejum ou acima de 175 sem jejum. Beleza, pessoal? Aí aqui um ponto importante. Normalmente, o valor do LDL é calculado por meio de uma fórmula, chamada fórmula de Friedewald, tá? Ou Friedewald, tá? Que leva em consideração os triglicérides. E aí, a gente tem um problema. Se os triglicérides estiverem acima de 400, essa fórmula que é usada para calcular o LDL, ela fica inválida. E aí, como é que a gente faz? Nesses casos, o colesterol não HDL maior ou igual a 190 pode ser utilizado como critério alternativo para dizer se a dislipidemia é mista ou não. Certo, gente? Porque para a gente dizer que é mista, o LDL e o triglicérides precisam estar com esses valores alterados, mas no contexto que os triglicérides estiverem acima de 400, eu não vou conseguir utilizar a fórmula para calcular o LDL. E aí, como é que eu sei se é apenas uma hipertrigliceridemia isolada ou se é uma hiperlipidemia mista? Aí a gente vai utilizar como referência, nesses casos, o colesterol não HDL. Se ele for maior ou igual a 190, associado a uma hipertrigliceridemia, nós chamamos isso de hiperlipidemia mista. Beleza, pessoal? E por fim, nós temos aí como classificação laboratorial do HDL colesterol baixo, tá? Que também é um marcador de risco. E aí, como valores de referência, nós temos em homens é considerado alterado se for menor que 40 e em mulheres menor que 50. E essa alteração aqui, ela pode aparecer sozinha ou associada ao aumento do colesterol LDL ou dos triglicerídeos. Tranquilo até aqui, gente? Então vamos para o próximo, pessoal. Seguindo aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre a hipertrigliceridemia, tá? Então, que é quando os níveis de triglicérides estão elevados no sangue. Primeira coisa, muito importante, a hipertrigliceridemia, pessoal, ela é um fator de risco independente para a doença cardiovascular, especialmente para a doença arterial coronariana. Agora, apesar disso, ainda não está totalmente claro se ela causa diretamente a aterosclerose. Por quê? Porque os triglicerídeos eles não se acumulam tanto nas paredes arteriais quanto o colesterol. O que a gente sabe até o momento é que as alterações associadas à hipertrigliceridemia, como o HDL baixo, o LDL pequeno e denso, a resistência insulínica, o aumento da coagulabilidade e da viscosidade sanguínea, são essas sim importantes para a formação de placas ateroscleróticas. Mas mesmo assim, estudos mostraram que ou seja, a hipertrigliceridemia é um fator independente para a doença cardiovascular. Beleza, gente? Então, o paciente que tem hipertrigliceridemia, ele tem um maior risco de doenças cardiovasculares. Beleza? Além disso, pessoal, a hipertrigliceridemia tem uma forte associação com pancreatite aguda. Tá? Aqui principalmente com níveis elevados. Aí o risco de pancreatite ele aumenta de forma significativa quando nós temos aí triglicérides passando do valor de 500, tá? Então nesses casos o tratamento é fundamental não só pelo risco cardiovascular, mas também para prevenir esse tipo de complicação. Nós vamos trabalhar o tratamento mais adiante, beleza? E assim como nas outras dislipidemias, ela pode ter origem primária, ou seja, genética, ou ser secundária, relacionada aí ao estilo de vida, comorbidades, medicamentos, né? E aí no cantinho inferior do slide, vocês conseguem ver as principais causas primárias e secundárias, né? Entre as primárias, especialmente aí, que a gente precisa lembrar, a hipertrigliceridemia
familiar. E entre as secundárias, destaque aí para diabetes não controlado, tá? Ingesta excessiva de álcool, hipotireoidismo, gestação, obesidade, síndrome nefrótica, tá? E também o uso de alguns medicamentos, como estrogênios, corticoides, antirretrovirais, inibidores de protease, tá? E aqui nesse slide eu trago com mais detalhes esses exemplos de hipertrigliceridemia secundária, tá? Há condições de vida, né, comorbidades e também associados a medicamentos. Então, aí do lado esquerdo nós temos as condições clínicas, né, que podem levar ao aumento dos triglicerídeos. Além das que eu citei no slide anterior, né, nós temos ainda a doença renal crônica, HIV, doença hepática, doenças inflamatórias crônicas, mieloma múltiplo e o lúpus eritematoso sistêmico. Do outro lado, nós temos aí os medicamentos que podem induzir hipertrigliceridemia. Eu citei alguns para vocês, né, mas além deles, os diuréticos tiazídicos, os antirretrovirais, né, principalmente aí utilizados no tratamento do HIV. Também entram os antipsicóticos, né, de segunda geração, como a clozapina, a olanzapina, tá? Os beta-bloqueadores, na maioria das vezes também podem causar alteração aí de triglicérides, alguns antineoplásicos e imunossupressores, como a ciclosporina, e ainda moduladores estrogênicos, né, como o tamoxifeno, e os derivados do ácido retinóico, como a isotretinoína, que eu citei para vocês também. Então, sempre, pessoal, precisamos identificar essas possíveis causas secundárias de hipertrigliceridemia também. Tá? Não achou? Tá com valores muito altos ou aquelas alterações típicas do exame físico? Fiquem atentos com a possibilidade de hipertrigliceridemia primária. Beleza, gente? Agora, pessoal, vamos falar sobre a estratificação do risco cardiovascular. Tá? Nós conversamos no início da aula sobre o risco cardiovascular. Vamos agora estratificar para encontrar qual que é esse risco cardiovascular do paciente, tá? Que aqui vocês vão perceber que é uma etapa essencial na tomada de decisão clínica, especialmente no manejo da dislipidemia. Vejam só, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o uso da calculadora de score de risco global, tá? Para a gente poder calcular o risco de eventos cardiovasculares em 10 anos. Essa ferramenta, gente, ela ajuda a classificar o paciente em uma dessas categorias: baixo, intermediário, alto ou muito alto risco, tá? Um ponto importante aqui é o seguinte, pessoal, atenção, se o paciente for classificado como alto ou muito alto risco, a gente não precisa mais repetir o cálculo nas avaliações futuras, a gente não precisa utilizar a calculadora novamente. Por quê? Uma vez alto ou muito alto risco cardiovascular, para sempre ele será alto ou muito alto risco cardiovascular. Tá? O que pode acontecer aqui é um paciente de alto risco cardiovascular se tornar de muito alto risco cardiovascular, mas um paciente de muito alto risco não regride para alto risco, muito menos para risco baixo ou intermediário, tá? Então, pessoal, por exemplo, o paciente de alto risco cardiovascular que começa a apresentar aí presença de doença aterosclerótica significativa, né, em coronária, cerebrovascular, periférica, ou então tem eventos, né, cardiovasculares, infarto, AVC, ou então tem uma obstrução maior ou igual a 50%, né, documentada em territórios arteriais. Então, nesses casos, esse paciente de alto risco cardiovascular, ele passa a ser de muito alto risco cardiovascular. Mas o que na verdade a diretriz quer dizer com isso, gente, é que um paciente que é de alto ou muito alto risco cardiovascular, ele não pode futuramente vir a ser categorizado como baixo
ou intermediário risco. Então, isso não significa que nós não vamos mais avaliar o lipidograma desse paciente. Na verdade, nós estaremos sim monitorando periodicamente o lipidograma para ver se o paciente está dentro da meta de LDL e de não HDL, tá? Que seria aí o adequado para o perfil desse paciente. Por outro lado, se esse paciente é de alto ou muito alto risco cardiovascular, eu não preciso mais fazer o cálculo para esse paciente, beleza? Isso não quer dizer que nós não vamos pedir o lipidograma, são coisas diferentes. Lipidograma eu vou pedir para monitorar, para ver se ele está dentro da meta de controle dele, tá? Cada nível desse aí tem uma meta de controle, beleza? Por outro lado, nós aí temos os pacientes com risco cardiovascular baixo ou intermediário, e esses sim, além do lipidograma, eles devem ser reavaliados periodicamente e terem seus cálculos de riscos refeitos periodicamente, porque o risco pode mudar para cima ao longo do tempo, tá? Principalmente aí com o acúmulo de fatores de risco, beleza, gente? E reforçando com vocês, além da calculadora da SBC, a gente também tem outras ferramentas úteis, tá? Como a Prevent, da AHA, a SCVD, do Colégio Americano de Cardiologia, tá? Que também são bastante utilizadas na prática, especialmente nas diretrizes internacionais. Então, pessoal, estratificar corretamente o risco do paciente é o primeiro passo para a gente aí conseguir definir as metas de tratamento desse paciente, beleza? A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas nós vamos aprofundar nessas metas mais adiante, beleza? Tá, professor, na vida de consultório eu uso tranquila a calculadora, mas e nas provas? Como é que eu consigo estimar o risco cardiovascular do paciente? Vejam só, pessoal, a calculadora, ela utiliza esses padrões aqui que estão nessa tabela para nos dar a resposta, tá? Obviamente, tem outras questões a mais que vocês vão ver que inclusive está nessa tabela que carece da calculadora. Mas, sabendo de alguns desses fatores aqui, nós já conseguimos classificar o nosso paciente. Então, nós precisamos saber identificar o risco do paciente por meio desses padrões que estão aqui nesse slide. Vejam só, começando pela classificação aí de muito alto risco. Aqui, pessoal, para o paciente ser classificado como muito alto risco, nós temos algumas condições. Então, vamos lá. Se o paciente apresentar doença aterosclerótica significativa, seja com eventos prévios do tipo infarto, AVC, doença vascular periférica, ou ainda que tenham a presença da aterosclerose significativa documentada por exames, nos territórios de coronárias, vasos cerebrais ou em vasos de membros, ou ainda se o paciente tem obstrução maior ou igual a 50% em qualquer território arterial. Nesses casos aqui, pessoal, o paciente vai ser classificado como muito alto risco cardiovascular. Qualquer uma dessas condições já coloca o paciente nesse estágio. Então vamos lá. Se o paciente te conta que fez uma revascularização miocárdica, qual o risco cardiovascular dele? Isso mesmo, muito alto risco cardiovascular. Se o paciente já teve AVC, qual o risco cardiovascular dele? Muito alto. Se o paciente tem um Doppler de carótidas, mostrando aí que de um dos lados ele tem 60% de obstrução, qual que é o risco? Muito alto risco. Beleza, gente? Seguindo então no grupo de alto risco, tá? Aqui nós temos como critérios, e basta qualquer um desses, tá? Pacientes que tenham qualquer um dos seguintes critérios. Vamos lá. Doença aterosclerótica subclínica documentada, ou seja, não tão intenso a ponto aí de gerar repercussão perceptível clinicamente, mas
tem uma doença aterosclerótica. Olha só, presença de placas na ultrassonde carótidas, índice tornozelo braquial menor que 0,9. Nós conversamos sobre isso lá na aula de hipertensão, lembra? Fala a favor de aterosclerose em membros inferiores. Score de cálcio coronariano acima de 100, tá? Aqui é um exame de imagem que mede a intensidade de cálcio depositado nas coronárias. Ou ainda nós temos um outro exame que é a angiotomografia de coronárias, tá? Que no caso, se ela mostrar a presença de placas, também fala a favor de uma doença aterosclerótica subclínica que foi documentada em exame. Beleza? Também entra aqui os pacientes que têm aneurisma de aorta abdominal, tá? Basta a presença do aneurisma para eu já classificar esse paciente como alto risco cardiovascular. Além disso, doença renal crônica com taxa de filtração glomerular abaixo de 60, tá? Desde que eles não estejam em diálise, beleza? LDL colesterol maior ou igual a 190, basta o LDL maior ou igual a 190, né, para eu dizer que já é alto risco cardiovascular. Lá na aula de hipertensão nós conversamos sobre isso também. Lembra daquele fluxograma que eu mostrei para vocês naquela aula? Então, o que mais? Diabetes tipo 2. Com pelo menos um fator de risco adicional, que aí são os chamados estratificadores de risco. E quais são esses estratificadores de risco que agravam o quadro? Aí nós temos a idade, tá? Para homens a partir de 48 anos e mulheres a partir de 54 anos, tá? Tempo de diabetes maior que 10 anos, história familiar de doença cardiovascular prematura, tá? Ou seja, parente de primeiro grau com infarto antes dos 55 anos em homens ou 65 anos em mulheres, tá? E também tabagismo, hipertensão, síndrome metabólica, albuminúria acima de 30 ou a presença de retinopatia, tá? E também se a taxa de filtração glomerular for abaixo de 60. Então vamos lá, um exemplo aqui. Nós temos um homem, tá? Aí com os seus 48 anos de idade ou mais, que é diabético e sem precisar saber mais nada desse paciente. Qual é o risco cardiovascular dele? Isso mesmo, alto risco cardiovascular. Por quê? Porque ele tem diabetes tipo 2, tem 48 anos ou mais, beleza? E aí, só por isso, ele já é classificado como alto risco cardiovascular. Beleza, gente? Outro exemplo, o paciente tem diabetes tipo 2 e é hipertenso ou é tabagista. Qual o risco cardiovascular? Alto risco cardiovascular, certo? Pegaram o jeito? Depois, pessoal, brinquem com essas combinações para vocês irem se familiarizando com elas, beleza? E por fim, ainda na categoria de alto risco cardiovascular, temos aqueles pacientes que obtêm um score de risco global de 20% ou mais no caso de homens e 10% ou mais em caso de mulheres, tá? E esse valor, professor, de onde vem? Da calculadora. Certo? Aí esse critério aqui, gente, não tem como, é pela calculadora mesmo, tá? Mas vocês perceberam quantas outras características clínicas ou achados laboratoriais, ou às vezes aí, né, no caso de hábitos de vida do paciente que nós podemos utilizar sem necessariamente fazer o cálculo pela calculadora e nós conseguirmos estratificar o risco desse paciente, beleza? Passando então agora aí para o risco intermediário, aqui ficam os pacientes com score de risco global entre 5 e 20% em homens ou entre 5 e 10% em mulheres. E aí, da onde vem isso? Também da calculadora, certo? E também entram aqui os pacientes que são diabéticos, mas que não têm mais nenhum outro fator de risco adicional, tá? Então, um paciente homem com menos de 48 anos, diabético tipo 2, sem nenhuma outra condição ou fator de risco, ele é, no mínimo, risco cardiovascular intermediário. Fez sentido?
Lá na aula de diabetes, eu converso com vocês sobre usar os estratificadores de alto risco e de muito alto risco. Lembra que tem lá na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes? Então, esses de alto risco são praticamente esses mesmos que aqui a diretriz de dislipidemia da SBC trabalha aqui também. Beleza? Mas depois, mais uma vez, eu sugiro aí que vocês consultem esses estratificadores aí dentro da diretriz de diabetes, também aí para vocês se localizarem. Beleza, gente? E por fim, o grupo de baixo risco, ou seja, não pode ter nada do que eu citei anteriormente, tá? Daqui para cima dessa tabela aí, não pode ter, e eles vão ser aqueles pacientes com um score de risco global abaixo de 5%, tá? Que é calculado pela calculadora. Beleza, gente? Certo, então? Então, aqui, a estratificação do risco cardiovascular é o que vai guiar as nossas metas de tratamento, inclusive os níveis-alvo de LDL, que nós já vamos ver, tá? Reforçando aí que nós precisamos, gente, dominar esses critérios para saber classificar o paciente nas situações em que nós não tivermos acesso imediato à calculadora. Beleza, pessoal? Certo, pessoal. Então, vamos relembrar as metas terapêuticas para o tratamento da dislipidemia. E aí, de acordo com o nível do risco cardiovascular do paciente. Essa tabela aqui mostra 3 pontos diferentes. A meta de redução percentual do LDL, a meta primária, que é o valor-alvo aí do LDL colesterol com o uso de estatinas, e a meta secundária, que é o valor-alvo de não HDL, também com o uso de estatinas. Essa meta, pessoal, de redução aí do percentual de LDL, no caso de não estar em uso de estatinas, é mais ou menos o que esperamos também em uso da estatina, tá? Ou seja, vamos lá, se é muito alto o risco cardiovascular, a gente espera uma redução maior que 50%, tá? Mas no uso da estatina, nós estaremos bem mais atentos, especialmente à meta primária, tá? Que é essa meta de LDL. Logo eu detalho melhor para vocês, mas eu quero que vocês percebam aqui que nos casos de alto e muito alto risco cardiovascular, a indicação é que o paciente esteja em uso de estatinas, tá? Nós vamos conversar sobre isso na parte do tratamento. A não ser que haja uma contraindicação muito forte para isso, e a gente vai conversar também. Nos demais casos de risco cardiovascular intermediário ou baixo, pode ser feito o tratamento inicial sem estatinas, tá? E aí nós vamos trabalhar principalmente com essa meta de redução do LDL em porcentagem, tá? Já com o uso de estatinas, se o paciente atingir a meta primária e secundária, nós não precisamos ficar tão presos a essa meta de porcentagem de redução do LDL, mas sim no valor em si do LDL. Mas vocês vão ver que se a gente consegue atingir uma, naturalmente a gente está praticamente atingindo a outra, tá? Mas a diretriz coloca assim para a gente. Se o paciente está fazendo tratamento sem estatinas, nós vamos trabalhar aqui principalmente como meta a redução percentual do LDL. Tá? Se nós estamos trabalhando com estatinas, nossa meta primária é reduzir o LDL para abaixo desses valores de referência. Já como meta secundária, em uso de estatinas, nós temos reduzir o não HDL para valores abaixo desses aí que vocês estão vendo nas tabelas, beleza? Então vamos lá, um exemplo. Se um paciente tem um LDL de 160 e o risco cardiovascular dele você calculou e deu intermediário, aí ficou definido inicialmente o tratamento exclusivamente com medidas não farmacológicas. A meta de redução de LDL desse paciente é aí então, olhando para a tabelinha, né, de 30 a 50%. Então, fazendo as contas, ele deve reduzir aí o LDL para níveis em torno aí de 112 a 80, considerando que ele vai reduzir 30 a 50% do valor do LDL dele. Fez sentido?
Então, só você subtrair 30% de 160, que nós encontramos 112 aqui no exemplo, ou então subtrair 50% do valor do LDL, que é 160, e nós encontramos então um valor de 80. Então, a meta desse paciente que não está em uso de estatinas é reduzir aí o colesterol LDL para níveis entre 80 e 112, tá? O que, normalmente, se vocês forem perceber, de forma consequente, ele trará esses valores de LDL para dentro da meta de LDL, ou às vezes até para baixo da meta de LDL, caso ele estivesse em uso de estatinas. A meta, nesse caso aqui do exemplo que eu dei, seria menor que 100. Tá? Então, ele poderia estar aí com valor entre 80 e 112, no caso que ele não está usando estatinas. Fez sentido, pessoal? Então, mesmo sem a estatina, a redução do LDL ela deve ser aí, no caso, de 50% do valor basal, se o paciente for de risco muito alto ou alto. Tá? Já se o paciente for de risco intermediário, a gente busca uma redução entre 30% e 50%. E no baixo risco, basta uma redução aí acima de 30%. Beleza, gente? Agora, pessoal, quando a gente já está tratando com estatina, aí entram os alvos numéricos do LDL, tá? Que são mais objetivos. Aí nós temos a meta primária, tá? Que é sempre o LDL colesterol. Para pacientes de risco muito alto, o alvo vai ser menor que 50. Nos pacientes de alto risco cardiovascular, o alvo é menor que 70. No intermediário, o alvo de LDL é menor que 100 e nos pacientes de baixo risco, a meta é que o LDL esteja abaixo de 130, beleza? E aí, já a meta secundária é o não HDL, que considera todas as lipoproteínas aterogênicas, né? E os valores alvo aqui acompanham a lógica de sempre 30 pontos acima da meta de LDL. Então, menor que 80, menor que 100, menor que 130 ou menor que 160, dependendo aí se o paciente é de muito alto risco, de risco intermediário ou de baixo risco. Então, pessoal, essas metas são fundamentais na hora de definir o plano terapêutico e monitorar se o tratamento do paciente está sendo eficaz, beleza? Dúvidas até aqui, gente? Agora, pessoal, avançando um pouquinho mais, vamos caminhar para o tratamento, tá? Aqui nessa parte eu vou detalhar melhor para vocês o que eu citei de como conduzir cada caso a depender do risco cardiovascular. Tá? E como vocês estão vendo aí no slide, o tratamento envolve duas frentes principais. Primeiro, as medidas não farmacológicas, tá? Que sempre estarão presentes independentemente do risco cardiovascular do paciente, beleza? E no segundo, o tratamento medicamentoso, tá? Que aí vai ser indicado de acordo com o perfil de risco cardiovascular desse paciente, né? Os valores do LDL, a resposta a mudanças do estilo de vida, enfim. E aí, pessoal, é importante lembrar que a decisão de iniciar o tratamento medicamentoso na dislipidemia não é baseado só nos valores do lipidograma de forma isolada. Essa decisão ela depende de dois fatores principais. Primeiro, e importantíssimo, o risco cardiovascular do paciente, tá? Que a gente estratificou ao longo da aula, né? Usando aí ferramentas como o score de risco global, a calculadora da SBC, ou mesmo aquela tabelinha com as condições que mostram ali o risco cardiovascular do paciente, né? Que nos ajuda a classificar ele. E segundo, nós devemos levar em consideração também o tipo de dislipidemia que está presente nesse paciente, ou seja, se a alteração é predominantemente no colesterol ou nos triglicerídeos, porque aí nós temos fármacos que agem predominantemente nas taxas de colesterol e outros com ação predominante nas taxas de triglicérides. E aí é com base nessa combinação, risco cardiovascular e tipo de dislipidemia, que a gente vai definir qual fármaco usar, qual meta estabelecer e como acompanhar o paciente. Beleza, pessoal?
Então, vejamos quanto à terapia não farmacológica. O que a gente precisa? Nós precisamos, pessoal, reforçar com o paciente a importância das mudanças no estilo de vida. E essas medidas, por si só, já têm impacto na redução do risco cardiovascular. Vamos lá, vamos começar aqui com a terapia nutricional. Primeira recomendação é a substituição de gorduras saturadas por gorduras mono ou poliinsaturadas, ou seja, trocar fritura, manteiga, gordura animal por azeite de oliva, abacate, castanhas, peixes, tá? Também é importante a redução de açúcares e carboidratos refinados na dieta, principalmente aí nos casos de hipertrigliceridemia, tá bom? O consumo de fitoesteróis, tá? Presentes aí em óleos vegetais, cereais, grãos, ajuda a reduzir a absorção de colesterol lá no intestino, aumentar a ingestão de fibras solúveis, tá? Como aquelas que estão presentes aí na aveia, nas leguminosas, frutas com casca, tá? Também é benéfico, que elas vão ajudar a reduzir a absorção de colesterol também. E nós temos também a proteína de soja, que pode ajudar a reduzir o colesterol LDL. Outra dica prática, gente, é o consumo de 2 ou mais porções por semana de peixes ricos em EPA e DHA, que é o ômega 3, tá? No caso aqui, como exemplos, o salmão, sardinha, tá? Cavala. E quando necessária, a gente pode recorrer à suplementação de ômega 3, tá? EPA e DHA. Doses aí de 2 a 4 gramas por dia são indicadas aí para quem tem triglicérides acima de 500, tá? E doses entre 1 e 5 gramas por dia podem ser utilizadas mesmo com níveis mais baixos, aí dependendo do risco cardiovascular. Beleza? Além da alimentação, outras medidas são fundamentais, e aí fica fácil de lembrar: controle do peso corporal, redução do consumo de bebida alcoólica, cessação do tabagismo e a prática regular de atividade física. E aí a diretriz pondera que exercícios aeróbicos e de resistência, tá? Idealmente 3 vezes por semana de cada tipo, tá? Então tem que praticar 3 vezes por semana de exercícios aeróbicos e 3 vezes por semana de exercícios resistidos. Ou seja, pessoal, o conjunto dessas medidas deve ser o primeiro passo no tratamento de todos os casos de dislipidemia. Beleza, gente? Agora sim, pessoal, vamos falar sobre os principais medicamentos utilizados no tratamento da dislipidemia, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode dividir esses fármacos em 2 grandes grupos. Primeiro, os que reduzem predominantemente o LDL colesterol, tá? Aí começando pelas estatinas, que são a base do tratamento, e elas agem inibindo a enzima HMG-CoA redutase. Tá? Com isso, ela reduz a síntese hepática de colesterol, e isso faz com que o fígado aumente os receptores de LDL, fazendo com que haja mais captação de LDL e, consequentemente, menos colesterol circulante. As estatinas, pessoal, elas permanecem a terapia mais validada por estudos clínicos para diminuir a incidência de eventos cardiovasculares. Beleza, pessoal? Depois nós temos a ezetimiba, tá? Que atua no intestino, ali na sua borda em escova, e atua inibindo a proteína NPC1L1. Tá? E aí, com isso, ela reduz a absorção intestinal de colesterol. E por fim, nós temos aí os inibidores da PCSK9, que reduzem o catabolismo dos receptores de LDL, ou seja, aumentam a quantidade de receptores disponíveis no fígado para remover o LDL do sangue, tá? E aqui eles são especialmente indicados nos casos de dislipidemia familiar ou quando as metas não são atingidas aí com estatinas ou ezetimiba. Beleza?
Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Já no segundo grupo de fármacos, nós temos as drogas que reduzem principalmente os triglicerídeos. Aí nós temos os fibratos, tá? Que são os mais importantes aqui, e eles funcionam ativando os receptores PPAR-alfa, tá? O que estimula a enzima lipase lipoproteica, que é a enzima que quebra triglicerídeos, tá? E também reduz a ApoC3, que é um inibidor da lipase lipoproteica. Então, isso tudo favorece um funcionamento melhor dessa enzima e, consequentemente, a remoção de triglicerídeos plasmáticos. Faz sentido, pessoal? E aqui nós temos também a niacina, tá? Que reduz a ação da lipase nos adipócitos, diminuindo aí a liberação de ácidos graxos livres e, com isso, reduz a produção hepática de triglicerídeos. Tranquilo, gente? Mecanismos de ação básicos de cada um desses principais fármacos. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, um ponto importantíssimo que a gente leva em consideração para definir o tratamento é o nível do risco cardiovascular do paciente. Então, nesse ponto da aula, vocês percebem como tudo foi se conectando, tudo que a gente conversou desde o comecinho lá, tá? A dislipidemia associada à aterosclerose, que está intimamente associada ao risco cardiovascular do paciente, que é o risco ou a probabilidade de ele desenvolver algum evento cardiovascular aí nos próximos 10 ou 30 anos, né? Dependendo da calculadora. E aí, sabendo esse risco cardiovascular do paciente, eu vou poder traçar qual que é a melhor terapia para esse paciente. Porque vocês concordam comigo que não faz sentido eu fazer o mesmo tratamento para um paciente com baixo risco cardiovascular e igual tratamento para um paciente que tem muito alto risco cardiovascular? Não faz sentido algum. Tá? Então vamos lá, olha só, começando com quem tem risco cardiovascular alto ou muito alto. Nesses casos, pessoal, a indicação é clara: mudança no estilo de vida, né? Aquelas medidas não farmacológicas que nós conversamos, associada desde o início ao uso imediato de uma estatina de alta potência. Isso mesmo, pessoal. As estatinas têm potências diferentes a depender do tipo de estatina e da dose que ela é utilizada, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Nesses casos, a recomendação aqui para pacientes com alto ou muito alto risco cardiovascular é já iniciar a estatina de alta potência. Beleza? Agora, nos pacientes com risco intermediário ou baixo, a diretriz orienta a gente começar apenas com mudança no estilo de vida, tá? Ou seja, dieta, exercício, cessar tabagismo, controle de peso, tudo aquilo que já vimos. Depois, a gente precisa reavaliar em 3 a 6 meses, né, o lipidograma e o risco cardiovascular desse paciente, e se mesmo após esse período de medidas não farmacológicas o paciente não tiver atingido a meta de LDL, aí sim a gente considera iniciar estatina de moderada a alta potência, tá? Aqui pode ser de moderada a alta potência. Beleza, gente? Então, resumindo, pacientes com risco cardiovascular alto ou muito alto, MEV mais estatina de alta potência. Pacientes com risco cardiovascular baixo a intermediário, iniciar MEV, reavaliar em 3 a 6 meses e, se não obtiver meta de LDL colesterol, introduzimos uma estatina de moderada a alta potência. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? E aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais sobre as estatinas, eu gostaria aqui de revisar com vocês os principais pontos sobre elas. Vamos lá, primeiro sobre os efeitos clínicos comprovados. A lógica aqui é simples, olha só. Quanto mais a gente reduz o LDL colesterol, maior é a redução do risco cardiovascular. Isso faz sentido, né? E olha esse dado, gente. A cada 40 miligramas por decilitro de redução do LDL, a gente tem uma queda de 10% na mortalidade e 20% na mortalidade por doença arterial
coronariana. Então, 10% de redução de mortalidade geral e 20% na redução de mortalidade por doença arterial coronariana. Além disso, pessoal, as estatinas elas reduzem eventos isquêmicos, acidentes vasculares cerebrais e também reduzem a necessidade de revascularização. Nas indicações, elas são utilizadas tanto na prevenção primária, ou seja, naqueles pacientes que nunca tiveram um evento cardiovascular, nunca tiveram infarto, AVC, DAOP, etc., tá? Quanto também na prevenção secundária, para evitar novos eventos naqueles pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular. Beleza? Sobre efeitos aí nas outras frações lipídicas além do LDL. As estatinas também reduzem os triglicerídeos, tá? De forma aí proporcional à potência da estatina utilizada e também podem causar um aumento no colesterol HDL, tá? Mas sem impacto clínico relevante na redução de eventos por conta desse aumento aqui. Tá? E atenção às contraindicações. As estatinas elas não devem ser utilizadas durante a gravidez, tá? Durante a lactação também não devem ser utilizadas e elas são contraindicadas naqueles pacientes com doença hepática ativa que estão aí com as enzimas hepáticas, né? TGO, TGP, acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, tá bom? E nós vamos conversar mais adiante sobre fibratos, tá? E aí tem um fibrato específico que nós não podemos associar com as estatinas e nós já vamos conversar sobre ele. De efeitos adversos mais comuns das estatinas, e aí o que a gente precisa monitorar também? Os principais efeitos adversos são aí musculares, tá? O mais comum é a mialgia. Essa mialgia ela pode ou não vir acompanhada de elevação da creatinofosfoquinase, tá? A CPK. Em casos mais graves, tá? Que são mais raros, esses eventos musculares, eles podem ser graves a ponto de fazer rabdomiólise, tá? Que é quando há uma quebra, uma destruição ali do tecido muscular que pode até lesionar os rins por conta dos produtos liberados aí pelo músculo, tá bom? E quando a gente deve pedir essa CPK? Já que é um problema, eu devo pedir ela logo no começo, né? Não. Na verdade, pessoal, a gente vai pedir a CPK antes de iniciar a estatina, somente se houver risco aumentado. Então, aí, os pacientes que têm intolerância à estatina, né, um histórico aí de intolerância à estatina, casos de miopatia na família ou uso de outros fármacos que aumentem o risco de toxicidade muscular. Nesses casos aqui, pessoal, antes de iniciar a estatina, a gente precisa pedir o CPK. Então, não é para todo mundo, beleza? E aí, durante o uso, a CPK só vai ser dosada se o paciente apresentar sintomas musculares, tá? Então, tá ali, tá em uso da estatina, precisa dosar CPK? Não necessariamente, a não ser que o paciente apresente sintomas musculares. Aí nós temos dor, rigidez, cãibras, fraqueza, fadiga local ou generalizada, tá? E também é válido dosar se o paciente começar a usar algum outro medicamento que tenha interação medicamentosa com a estatina ou então se houver aumento da dose de estatina. Aí nessas condições, pessoal, é importante a gente dosar CPK no paciente que está em uso regular da estatina. Beleza? E aí o outro ponto de atenção, além da parte muscular, em relação às estatinas, é sobre a função hepática, tá? E aqui, pessoal, é importante avaliar, é importante solicitar para esse paciente tanto o TGO quanto o TGP antes de iniciar o tratamento. Tá? CPK não precisa para todo mundo. TGO, TGP, para todo mundo, a gente vai pedir antes de iniciar o tratamento, tá? E depois que o paciente já está usando o medicamento, a gente só precisa repetir TGO e TGP se surgirem sintomas ou sinais de hepatotoxicidade. Aí tem fadiga, fraqueza, perda de apetite, dor abdominal, urina escura ou icterícia, tá? Ou seja, pessoal, o monitoramento ele é simples, tá? Ele vai ser grande parte
guiado pelos sintomas, tá? CPK eu só peço no início do tratamento se o paciente tem aí um risco aumentado, né? Paciente que faz uso de estatinas, tem casos de miopatia na família, usa outros fármacos, né, que aumenta o risco de toxicidade muscular. Durante o uso, eu só vou pedir se o paciente apresentar sintomas musculares, ou se eu for aumentar a dose da estatina, ou se eu for introduzir algum medicamento que interage com a estatina. Já a função hepática eu solicito para todo mundo antes de iniciar o tratamento e torno a repetir esses exames se o paciente apresentar algum sinal de hepatotoxicidade, beleza? Então, não tem necessidade de ficar pedindo exames em todo o retorno de forma rotineira, por conta do uso da estatina. Beleza, gente? E aí, vocês lembram de eu citar para vocês que nós temos potências diferentes a depender da estatina? Lembram disso? Então, as estatinas e suas doses, elas são classificadas segundo a potência de redução do LDL colesterol. A potência ela é classificada em baixa, moderada e alta, justamente com base na porcentagem de redução do LDL que se espera com aquela dose daquela estatina específica, tá? Aí vamos lá, começando pelas estatinas de baixa potência. Então elas reduzem aí o colesterol em menos de 30%. Exemplos: lovastatina de 20 mg, simvastatina de 10 mg, pravastatina de 10 a 20 mg, fluvastatina de 20 a 40 mg e a pitavastatina de 1 mg. Tá? Essas estatinas, nessas doses, têm baixa potência. Tá? As estatinas consideradas de potência moderada. Aqui, pessoal, elas reduzem o LDL entre 30% e 50%. Aí aqui nós temos a lovastatina de 40 mg, a simvastatina na dose entre 20 e 40 mg, tá? A pravastatina de 40 mg até 80 mg, a fluvastatina de 80 mg e a pitavastatina de 2 a 4 mg. Além disso, a atorvastatina de 10 a 20 mg e a rosuvastatina de 5 a 10 mg. Beleza? E aí, por fim, as de alta potência, que tem aí um potencial de reduzir o LDL em 50% ou mais. Aí entra a atorvastatina na dose de 40 a 80 mg, tá? A rosuvastatina de 20 a 40 mg, tá? E a combinação de simvastatina 40 mg com ezetimiba 10 mg, tá? Que nessa forma combinada tem alta potência. Ali embaixo, pessoal, no gráfico, vocês conseguem visualizar de forma clara o impacto de cada dose nas diferentes estatinas. Quanto mais escuro o tom da barra, maior a redução do LDL. Então, de modo geral, observando esse gráfico, nós podemos dizer que as estatinas têm potencial de reduzir o LDL de 20% até 60%, a depender da estatina e da dose utilizada, sendo aí as de menor potência de redução, a pravastatina, de 10 mg, e a fluvastatina, de 20 mg, né? Atingindo aí 20%, mais ou menos, de redução de LDL, e o maior potencial de redução é atingido com a rosuvastatina, de 40 mg, com aí incríveis 60% de redução de colesterol LDL. Certo, gente? Deu para entender? Pessoal, e como conduzir o monitoramento em casos de alterações nos exames laboratoriais durante o uso de estatinas? Nós temos aí a função hepática e a lesão muscular, como a gente conversou, né? Então vamos lá, começando agora com a função hepática. Se o paciente tiver uma elevação de TGO e ou TGP maior ou igual a 3 vezes o limite superior da normalidade, que é o valor geralmente que traz ali na referência do laboratório, então vamos considerar
grande parte das vezes, o valor considerado normal para TGO e TGP é 40. 3 vezes o limite superior da normalidade é 3 vezes 40, que é 120. Então, se vem maior ou igual a 120, o TGO e ou TGP, nós falamos que está 3 vezes o limite superior da normalidade. E isso, pessoal, precisa ser confirmado, repetindo esse exame aí em 3 meses. Se houver essa elevação repetida e confirmada nos exames, a gente tem duas opções para resolver esse problema. Ou a gente troca para uma estatina diferente, ou então a gente reduz a dose da estatina atual. Tá? E aí a gente vai continuar monitorando essas enzimas hepáticas, geralmente a cada 3 meses, até a gente observar se controlou. Se não controlar, persistir subindo, trocou de estatina, continua a mesma coisa, reduziu a dose, continua a mesma coisa, possivelmente esse paciente não vai poder utilizar a estatina, tá bom? Aí a gente tem que pensar em outras possibilidades, por exemplo, o uso isolado da ezetimiba, tá? Agora, se o problema for a creatinofosfoquinase, a CPK, que é o marcador de lesão muscular. Aí a gente tem dois cenários principais. Se a CPK estiver acima de 10 vezes o limite superior da normalidade, mesmo que o paciente não tenha sintomas, a conduta é suspender imediatamente a estatina. Tá? Aí, nesse caso, pessoal, a gente precisa investigar possíveis fatores aí que aumentam o risco de toxicidade, como deficiência de vitamina D, hipotireoidismo, interações medicamentosas, tá? Aí entra fibratos, ciclosporina, inibidores de protease, beleza? E aí, depois que os níveis de CPK normalizarem, a gente pode reintroduzir uma estatina com menor risco miotóxico, tá? E aí nós temos como opções a pravastatina ou a fluvastatina em baixa potência, beleza? Por outro lado, se o paciente tiver CPK alterada entre 3 e 10 vezes o limite superior da normalidade, a gente pode acompanhar desde que esse paciente esteja assintomático. E aí, nesse caso, a gente mantém a medicação e vai fazendo dosagens seriadas de CPK. Mas, se em algum momento dessa investigação, desse acompanhamento, surgir sintomas, ou desde o começo o paciente está ali com CPK entre 3 e 10 vezes o limite superior da normalidade, mas é sintomático, ou então teve uma elevação progressiva da CPK. Nesses casos, também é indicado suspender a medicação, beleza? E aqui também nós podemos tentar, uma vez que normalizar esses níveis, né? Nós podemos aqui tentar iniciar a pravastatina ou a fluvastatina, beleza? Se mesmo assim não tolerar, aí não tem jeito, nós vamos precisar suspender e aí nós temos que pensar em outras possibilidades. Um exemplo seria a ezetimiba isoladamente, tá? Por fim, pessoal, todos os pacientes em uso de estatina devem ser orientados a procurar atendimento médico rapidamente, né? Se sentirem aí desconforto muscular incomum e principalmente se perceberem alteração na cor da urina. Beleza? Geralmente aí é uma urina avermelhada, marrom, que pode indicar rabdomiólise. Beleza, pessoal? Maravilha! Agora a gente foca especificamente no tratamento da hipertrigliceridemia, tá? O tratamento aqui, gente, ele deve ser iniciado tendo por base 2 medições de lipídios em jejum. Tá? Preferencialmente com um intervalo de pelo menos 2 semanas entre essas medidas para que a gente possa descartar possíveis erros laboratoriais ou possíveis elevações transitórias. Tá? Então, para a gente definir aí a hipertrigliceridemia, idealmente a gente tem que ter pelo menos 2 medidas dos lipídios. Tá? Aqui especialmente dos triglicerídeos, tá? Falo lipídios porque só quando você pede o lipidograma vem lá colesterol total, HDL, LDL e o triglicerídeos, beleza? O que a gente precisa aqui é o triglicerídeos. Aí, dependendo do valor
desses triglicérides, nós vamos fazer a classificação em valor normal, né, que vocês já sabem, abaixo de 150, e aí a gente começa a classificar hipertrigliceridemia moderada, tá? No qual o triglicérides vai estar entre 150 e 499, hipertrigliceridemia moderada grave, né? Com triglicérides entre 500 e 999, e a hipertrigliceridemia grave quando os níveis estão maiores ou iguais a 1000, tá? Aí, gente, na abordagem clínica, é essencial estarmos atentos a fatores de risco para a hipertrigliceridemia, tá? A gente conversou sobre isso, especialmente as causas secundárias. Então, durante a anamnese é importante investigar o estilo de vida, a presença de fatores de risco, medicamentos de uso habitual, tá? No exame físico, a gente vai avaliar se tem xantomas, xantelasma, tá? Sinais de resistência insulínica e também a pressão arterial desse paciente. E nos exames complementares, além do perfil lipídico, vale a pena a gente pedir aí glicemia de jejum e hemoglobina glicada, tá? Se houver suspeita de diabetes, creatinina, TSH e o EAS buscando aí a avaliação de proteinúria da síndrome nefrótica, tá? Esse EQU também é o mesmo que EAS, tá, pessoal? E aí nós precisamos descartar essas possíveis causas secundárias, certo? Beleza. E aí, quais são os objetivos do tratamento? Pessoal, o primeiro objetivo do tratamento é reduzir o risco cardiovascular. Lembra que a hipertrigliceridemia é fator de risco isolado para doenças cardiovasculares? Então, daí é que entram mudanças do estilo de vida e, se dependendo do risco cardiovascular, as estatinas também vão ser prescritas, tá? Quando indicado. Já o segundo objetivo do tratamento é reduzir o risco de pancreatite, tá? Que é mais comum quando os triglicérides estão muito elevados, beleza? Nesse caso, a gente também pode considerar o uso de fibratos ou outras medidas específicas, tá? Quando indicado, para a gente reduzir esse risco de pancreatite. Tá, professor, e quando está indicado o uso de fibratos? Olha só, pessoal, para entender isso, vamos caminhar nas classificações da hipertrigliceridemia quanto aos níveis de triglicérides. Vocês vão entender quando a gente vai utilizar fibratos. Então, começando aqui pela hipertrigliceridemia moderada, que é aquela com valores entre 150 e 499. O principal objetivo da terapia nesses casos é reduzir o risco de eventos cardiovasculares, principalmente ateroscleróticos. Esses pacientes, em geral, eles não têm um risco aumentado de pancreatite. Então, o foco do tratamento não é pancreático, e sim cardiovascular. E aqui, então, o primeiro passo para definirmos o tratamento é avaliar o risco cardiovascular. Se o risco cardiovascular desse paciente for alto ou muito alto, a conduta é iniciar estatinas associada à mudança do estilo de vida, tá? Se for intermediário ou baixo, é mudança do estilo de vida. E aí aqui também é importante orientar a redução do consumo de álcool, tá? Nesse caso aqui, limitando a menos de 2 doses padrão por dia para homens e menos de 1 dose padrão por dia em mulheres, tá? Porque o álcool, lembra lá daquela tabelinha, ele pode elevar bastante os triglicerídeos, tá? Depois de 4 a 12 semanas, aí dessas medidas gerais, a gente precisa reavaliar os níveis de triglicérides para decidir se há necessidade de adicionar outras terapias específicas para baixar os triglicérides. E aí, pessoal, atenção para essa observação. As estatinas, além de reduzir o LDL, elas também podem reduzir os triglicérides em 10 a 20%. Tá? Então, muitas vezes, não é preciso utilizar outros fármacos, principalmente aí nos casos leves a moderados. Beleza, pessoal? Agora a gente sobe um degrau e fala da hipertrigliceridemia moderada a grave, que aí vai com valores entre 500
a 999 miligramas por decilitro. Nesses casos, pessoal, o objetivo do tratamento é duplo: reduzir o risco cardiovascular, como nas faixas anteriores que nós conversamos, e também reduzir o risco de pancreatite, tá? Que já começa a preocupar com níveis aí a partir de 500. Apesar disso, é importante saber que a evidência sobre o benefício dos medicamentos redutores de triglicerídeos para a prevenção de pancreatite ainda é limitada. Tá? A abordagem inicial ela continua sendo a mesma: a avaliação do risco cardiovascular. Se for alto ou muito alto, iniciamos com estatinas e mudança no estilo de vida, e nesse caso deve-se recomendar abstinência total de álcool, tá? Porque o álcool sozinho pode elevar bastante os triglicerídeos, tá? Diferente do que na faixa anterior, lembra? O próximo passo é a gente repetir esse lipidograma aí mais ou menos em 4 semanas, tá? Se mesmo após essas medidas que a gente conversou aqui, mudança do estilo de vida, tinha indicação de estatina, foi prescrita, mesmo assim o paciente continua com triglicérides alto, a gente pode considerar a prescrição de um fibrato. E aí, pessoal, uma consideração: nesse caso, o paciente precisa ter tido boa adesão à dieta, tá? Já estar em uso de estatina em dose-alvo, nos casos que ele tem indicação de usar estatina, né? Então, alto risco cardiovascular ou muito alto risco cardiovascular, e também ter um bom controle glicêmico nos casos de diabetes, tá? Nesse contexto do paciente ter tentado a mudança do estilo de vida, já está usando estatina em dose-alvo, está com bom controle glicêmico e mesmo assim os triglicérides não reduzem, eles persistem acima de 500, aí a gente pode considerar a prescrição de um fibrato, tá? E aí, após iniciar ou alterar a terapia, a gente deve reavaliar os níveis de triglicerídeos em 6 a 8 semanas. Beleza, pessoal? E aí, um dado importante para lembrar: fibratos podem reduzir os triglicérides em 30 a 60%, tá? Isso varia um pouco de literatura para literatura, né? Tem literatura que coloca aí de 20 a 50%, outras que colocam de 30 a 60%, tá? Então tem essas discrepâncias, mas ele pode ter esse padrão de redução bem interessante, beleza? E aí a gente chega na hipertrigliceridemia grave, ou seja, maior ou igual a 1000 miligramas por decilitro de triglicerídeos. Nesse cenário, pessoal, o objetivo da terapia, além de reduzir o risco cardiovascular, é principalmente evitar a pancreatite aguda, tá? Que passa a ser uma preocupação real com esses valores tão elevados. A conduta começa mais uma vez avaliando o risco cardiovascular desse paciente. Se o risco cardiovascular for alto ou muito alto, iniciamos estatinas associadas à mudança do estilo de vida, e aqui reforço com vocês, também precisa ser com abstinência total de álcool, tá? Diferente das faixas anteriores, aqui é recomendada a prescrição de fibrato para quem apresenta triglicérides persistentemente maior ou igual a 1000, tá? Desde que esse paciente tentou mudança do estilo de vida, tá? Teve boa adesão à mudança do estilo de vida, não surtiu efeito, está usando estatina em dose-alvo, tá? E também está com bom controle glicêmico, no caso aí de diabetes. Aí, de preferência, nós vamos prescrever para esse paciente um fenofibrato, tá? Mas um detalhe importante, gente: em pacientes que não têm hipertrigliceridemia genética, os fibratos, o UpToDate coloca isso aqui, costumam ser ineficazes enquanto os triglicérides estiverem aí em valores acima de 1000, tá? Por isso, para o UpToDate, é ideal a gente reduzir os níveis de triglicérides para menos que 1000 antes de a gente começar a utilizar os fibratos, porque antes disso
possivelmente a resposta dos fibratos não vai ser interessante, tá? A prescrição do fibrato ela pode até ser adiada até que esse valor seja atingido, então não é problemático, mas em alguns casos também, se for necessário, se for preocupante, se o risco for muito alto, já pode ser indicado aí o fibrato, mesmo se o triglicérides estiver acima de 1.000, beleza? E como nas outras situações, a gente precisa verificar os níveis de triglicérides entre 6 a 8 semanas após iniciar ou ajustar o tratamento, tá? Eu sugeri aqui 4 semanas, pessoal, para essa primeira reavaliação por conta do risco de pancreatite, tá? Tanto nessa quanto no slide anterior, 4 semanas. Mas normalmente esse prazo aí de 6 a 8 semanas, tá? É um prazo considerado aí adequado para a gente solicitar novamente, né? Ver novamente esse lipidograma, especialmente esse triglicérides, para a gente tomar a decisão do que fazer. Beleza? Por fim, uma observação importante, as estatinas, elas também têm uma eficácia limitada, tá? Quando os triglicérides estão acima de 1.000, tá? Então, pessoal, tanto o fibrato quanto as estatinas, elas têm aí uma dificuldade maior, né, de reduzir o triglicérides no caso que eles estão acima de 1.000, tá? Mas ainda assim, as estatinas são indicadas com base no risco cardiovascular global, então não devem ser ignoradas. Beleza, pessoal? Então, respondendo à pergunta de quando está indicado o uso de fibrato, pessoal, os fibratos, eles devem ser considerados naqueles pacientes com boa adesão à dieta, em uso de estatina em dose-alvo e com bom controle da glicemia. Aí, nesse caso, se o paciente tiver triglicérides entre 500 e 999, a conduta é considerar o uso de fibrato, caso as medidas gerais não estejam sendo suficientes. Já se os triglicérides estiverem aí acima de 1.000, aí sim o uso de fibrato é recomendado, principalmente porque nesses níveis o risco de pancreatite é maior. Tá? Mas a base do tratamento continua sendo dieta, mudança no estilo de vida e medicação. Tá? Inicialmente estatina, a depender do risco cardiovascular do paciente, e nesses casos que eu citei, fibrato a ser considerado se triglicérides acima de 500, mesmo com MEV, e recomendado se triglicérides acima de 1.000, persistindo mesmo após as mudanças do estilo de vida serem introduzidas. Beleza? Aí, pessoal, para fecharmos a nossa aula, nós temos aqui as principais opções de fibratos disponíveis e algumas considerações práticas que a gente precisa lembrar na prescrição. Então, vamos lá. Considerando pelas opções de fibratos, nós temos aí o fenofibrato, ciprofibrato, a gemfibrozila, tá? O benzafibrato, né, que é de liberação imediata, o benzafibrato de liberação lenta e o etofibrato, tá? Geralmente, fenofibrato e ciprofibrato são os mais comuns de serem prescritos, tá? Até porque tem uma posologia padrão aí, bem mais tranquila de prescrever, né? Ciprofibrato só tem a dose de 100 mg, é uma vez ao dia, tá? O fenofibrato tem de 200 mg ou 250 mg e também é uma vez ao dia, tá? Sabendo esses dois aqui, vocês já conseguem fazer aí o tratamento sempre que for necessário, beleza? Mas aí, atenção a um ponto importante, e aí vocês não vão mais esquecer desse nome lindo da gemfibrozila. Por quê, professor? Porque aí, olha só, a gemfibrozila, gente, ela não deve ser usada junto com estatinas. Por quê? Porque o uso das duas juntas tem um alto risco de toxicidade muscular, aumenta e muito o risco de rabdomiólise, tá? Por isso, essa combinação é contraindicada, tá certo, pessoal? Então, percebam aí, grande parte deles aí terminam o nome deles em fibrato, fenofibrato, ciprofibrato, bezafibrato,
etofibrato, tá? Qual que é a que tem o nome diferente? É a genfibrosila. Então, ponto, para a gente lembrar e não esquecer mais. Genfibrosila não pode ser associada com estatinas pelo risco de toxicidade muscular, inclusive rabdomiólise. Beleza? Já com os outros fibratos, a recomendação é, se tiver usando estatina e for prescrever um fibrato, mesmo que seja outro fibrato que não a genfibrosila, né, que é contraindicada, a recomendação é administrar a estatina à noite e o fibrato em outro horário do dia. Tá? De preferência pela manhã. Isso ajuda a reduzir as interações. Tá? O objetivo do tratamento com o fibrato, gente, é manter os triglicérides abaixo de 500 para poder reduzir o risco de pancreatite. Tá? Uma vez que a gente conseguiu trazer os triglicérides para baixo de 500, a gente pode considerar retirar o uso do fibrato, beleza? E aí, atenção a algumas contraindicações, além, né, da questão da genfibrosila associada com estatina, que não pode, outras contraindicações são casos de insuficiência hepática grave ou insuficiência renal grave. Pegou? Beleza, gente? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula. Tá? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a organizar o raciocínio de vocês sobre dislipidemia, risco cardiovascular, tratamento, prescrição aí na prática. Qualquer dúvida, pessoal, revejam com calma, consultem aí os materiais complementares e, claro, contem comigo. Bons estudos e até a próxima.